Olá, boa noite. Espero que estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar desse tema tão importante que é a comunicação entre pais e filhos. Seu filho não te escuta? Eu vou te dar hoje 5 dicas para melhorar a comunicação com os seus filhos. Se você ainda não me conhece, eu sou Eliane Santos, sou coach, sou treinadora, sou fundadora da Escola de Potencialidades e tenho dedicado a minha vida a estudar como melhorar o potencial humano, como desenvolver novas estratégias mentais, formas de comunicação diferentes. E é isso que hoje tem me movido muito em muitos caminhos. Mas uma das coisas que mais mexe comigo hoje é ver essa quantidade imensa de pessoas, de jovens, adultos, de adolescentes que estão se sentindo perdidos na vida, que não conseguem se definir. E mais que isso, que não conseguem, muitas vezes, estabelecer uma relação com a própria família. Eu vou começar o vídeo aqui no Instagram também. E aí, se não estiver bem no YouTube, você pode ir para o Instagram e a gente vai conversando por aqui. Ok? E aí, à medida que vocês forem chegando, por favor, me deem um sinal para eu saber quem já está aqui agora, né? Quem já está conosco, e aí a gente vai conversando já. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, fique muito à vontade. Guilherme, seja muito bem-vindo. Para você que está aqui no Instagram com a gente, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Marcel, meu amigo, muitíssimo bem-vindo também. E como vocês já sabem, nós vamos direto no ponto. O tema da nossa transmissão hoje, seu filho não te escuta? 5 dicas para melhorar a sua comunicação. Essa coisa tão importante, né? E que eu gostaria muito de contar com a participação de vocês, que vocês anotem aí, escrevam as dúvidas, qual é a angústia que hoje tem ocupado aí os seus pensamentos. Soraya, muito bem-vinda, super bem-vinda. A gente sabe que isso está cada vez mais comum, é como se existisse um distanciamento imenso entre os pais e os filhos. Essa geração é uma geração muito mais acelerada, é uma geração muito mais ligada na tecnologia e que muitas vezes causa esse distanciamento também. Faz sentido para vocês? Michal Paraense entrou, muito bem-vinda também. Vamos lá então, gente, eu não vou ficar esperando muito, né? O vídeo vai ficar gravado, mas a gente só consegue interagir agora. Eu vou pedir para vocês darem os likes, marcarem os amigos de vocês, colocarem o nome aí, para que outras pessoas entrem e a gente já vai começar direto no ponto, falando do que vocês vieram buscar aqui, ok? Então vamos lá. Só para a gente conseguir se localizar aqui dentro desse tema tão vasto, né? Patrício, bem-vindo também, viu? Tá todo mundo acenando aqui no Instagram, me dá toda hora vontade de acenar também. Então, vamos lá. Eu vejo principalmente 3 problemas. E eu gostaria que vocês me ajudassem escrevendo aí o que mais que vocês enxergam que, de repente, eu não estou vendo. Um grande problema que eu tenho visto na relação entre pais e filhos é essa questão de mundos diferentes. É como se eles realmente estivessem em planetas diferentes. Os pais já não falam a linguagem dos filhos, não conseguem nem entender muitas vezes. Parece que existe um outro dialeto, não é? Muita tecnologia, gente, vocês não têm ideia do quanto isso tem adoecido as pessoas, isso é real. As estatísticas mostram que nós nunca, em tempo algum, tivemos tanto adolescente deprimido, tanto adolescente consumindo psicotrópicos como nos dias de hoje. Olha como isso é grave, gravíssimo. A adolescência era para ser uma fase linda, linda, quando você ainda não tem tanta responsabilidade, mas já tem um pouco mais de autonomia. E a gente tem visto aí adolescentes destruídos emocionalmente, que não têm tolerância para muitas coisas, que não conseguem ter musculatura emocional para lidar com os próprios problemas. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Oi, Maíra! Bem-vinda! Wendel, Ronaldo, bem-vindos. Patrício... Então, se eu não tenho tolerância à frustração, se esse adolescente, esse jovem não tem tolerância para sentir, para não conseguir algo, porque às vezes a gente simplesmente não consegue, como é que ele vai ser um adulto seguro e maduro, não é? Então, um grande problema é isso, esse distanciamento dos mundos.
Hoje, a tecnologia veio para ficar, é fato, e é claro que essa geração está muito ligada no que diz respeito à tecnologia. E às vezes nós, pais e mães, realmente não conseguimos acompanhar. Mas existe também uma grave aí de pai e mãe, que é deixar esse filho tanto tempo assim conectado. Eu vejo crianças que passam o dia inteiro conectados na internet, vendo filmes no YouTube, vendo vídeos, vendo WhatsApp, redes sociais, numa idade que eles não têm maturidade para isso. Ju, bem-vinda! Juliana sempre está aqui em todas as lives, ela é fiel, né, Ju? Então, para a gente que tem aí, para quem tem filhos adolescentes, coloquem aí para mim a idade dos filhos de vocês, para quem já tem, né? Eu sei que a Maíra ainda não entrou nesse universo, mas quem já tem, coloca para mim aí qual é a idade do seu filho, para a gente poder conversar mais sobre o que vocês realmente têm vivido. Né? O que a gente tem visto? A internet veio com muita força e está tomando conta das famílias. De alguma forma, parece que todos nós estamos encantados com isso. Né? E às vezes a gente vê famílias inteiras que se comunicam através da internet, que vivem o mundo virtual muito mais do que o mundo presencial. Então, se o seu filho já não tem interesse em sair com você, se o filho já não quer mais atenção, já não quer conversar e ele prefere estar no celular ou no computador do que qualquer outra coisa, muita atenção. Isso é um sinal de alerta muito grave, muito sério até. Porque o que a gente tem visto dentro do campo da neurociência, inclusive? Primeiro, um pensamento super, hiper acelerado. Eles estão pensando rápido demais, eles querem tudo de forma muito imediata, é muito estímulo para o cérebro e não dá tempo de perceber a vida, não dá tempo de sentir a vida. Essa geração começa a perder o interesse pelo que é presencial. E mais grave que isso, eles perdem a capacidade de espera. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Já não sabem esperar. Eu fico lembrando que quando eu era menina, a gente queria gravar uma música. Você queria gravar, era fita cassete, né? Não sou tão velhinha assim, mas era fita cassete. E a gente ficava, às vezes, uma tarde inteira, sentado, esperando aparecer, tocar na rádio a música que a gente queria para apertar lá o play, o rec e gravar. De alguma forma, isso nos dava um treino de espera. A Maíra está dizendo 9 e 11 anos, os sobrinhos, né, mãe? Aqui no Facebook, quem puder vai me respondendo também, tá? Quais são as idades dos filhos de vocês? E aí, o que acontecia? Isso nos dava a espera. Nos namoros, a gente esperava, ficava um tempão apaixonado por alguém e tinha essa espera com muito mais tranquilidade do que hoje. Hoje, o imediatismo é muito rápido, muito grande. E aí essa geração está com problemas sérios sobre esperar. Já vivem em videogame, a Maíra está dizendo, com 9 e 11, né? E o videogame também ocupa esse espaço, né? Já não é como a internet, mas também ocupa um espaço muito grande e faz com que eles prefiram isso do que qualquer outra coisa. Então, vão colocando aí a idade dos filhos para a gente poder conversar de forma mais tranquila. Um outro problema é essa aceleração. A quantidade de estímulos é tão grande que eles não conseguem acalmar. Então, hoje nós temos visto aí muitos adolescentes tomando remédios para dormir, tomando ansiolíticos, porque eles simplesmente não conseguem acalmar. E se eles não conseguem acalmar para dormir, você imagina para fazer uma prova, você imagina para se concentrar, você imagina para estudar. É muito difícil para eles, porque eles não têm essa capacidade agora de parar, de pensar, de desfrutar a vida. Outro dia eu até contei aqui numa live que eu passei pela sala e meu filho estava deitado no sofá. E aí eu falei, Arthur, o que você está fazendo? Aí ele falou, nada, mãe, eu só estou sendo. Olha só que legal, eu só estou sendo. Falei, nossa, como está fazendo falta. E deitei do lado dele e falei, agora eu vou ficar sendo aqui com você também. Porque a gente perde essa capacidade de acalmar e de desacelerar. É muita informação ao mesmo tempo. O próprio WhatsApp faz isso com muita força também. Armando entrou, bem-vindo, super bem-vindo. E isso é necessário trazer e resgatar de volta para as famílias. Enquanto eu vou falando, me contem quantos anos tem o filho de vocês, ok? Vamos lá. Um outro problema que vem daí é a baixíssima tolerância à frustração. Vocês têm visto isso?
uma baixíssima tolerância à frustração. E quando se frustram, ou porque um relacionamento acabou, um namoro, ou porque não conseguiram alguma coisa, eles despencam. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, isso era completamente diferente. Tolerância à frustração. Algumas vezes, por amor, nós suprimos tão bem, Pedrinho, bem-vindo, oi! Nós suprimos tanto os nossos filhos que nós não conseguimos deixar que eles lidem com as coisas que eles precisam lidar. A criança de 5 anos já tem coisa que ela precisa lidar, a de 10, a de 15, enfim. E é necessário que seja assim. Colocar seu filho numa redoma e evitar que ele sofra vai fazer com que ele não crie a musculatura emocional necessária para lidar com os problemas quando for adulto. Eu costumo até fazer uma metáfora. Eu digo que algumas pessoas vão para o alto da montanha, subindo a montanha ali, ralando o joelho, machucando a mão, mas sobe a montanha. Outros vão de helicóptero. E se o seu filho está indo para o alto da montanha de helicóptero, quando ele precisar subir, ele não vai saber. Então, uma coisa que a gente precisa ter muito certa na educação: deixe seu filho fazer o que ele é capaz de fazer. O que ele já pode fazer é para ele fazer e não você por ele. E algumas vezes, nós temos a tendência de proteger demais. Então, beleza, seu filho chega na escola e alguém fala alguma coisa, chama ele de bobo, de idiota, de qualquer coisa. Aí o pai e a mãe vão na escola resolver e briga com o diretor e briga com o professor. Não, gente, não é assim. Eles se resolvem. Deixe que seu filho se resolva, deixe que ele vá lá e tome a atitude que ele precisa tomar. Isso vai fazer toda a diferença. É preciso que ele comece a lidar com isso desde agora. Joel, bem-vindo! Quantos anos tem sua filha? Coloque aí para mim, por favor. Juliana, coloque a sua também. Marcel, Guilherme. Quantos anos têm os filhos de vocês? Algumas vezes, essa superproteção, e isso em qualquer escola que você vai, você vê isso com muita clareza, a falta de respeito com o professor, a superproteção dos pais. Os pais não deixam mais que os filhos resolvam suas próprias relações. Isso vai criar um adulto inseguro, frágil, e que muitas vezes não sabe nem quem ele é. Hoje eu atendi a uma pessoa como coach individual e essa menina me disse assim: eu não sei mais ser. Terminou um relacionamento e ela disse: eu não sei mais ser, eu não sei mais quem eu sou, eu deixei de ser eu para viver essa relação, agora eu não sei mais ser. Entende isso? Às vezes a pessoa vive realmente a vida do outro, e às vezes nós estamos permitindo que isso aconteça sem dar aos nossos filhos a capacidade e a oportunidade de se encontrar dentro de quem eles são. Galdino, bem-vindo. Thaís, bem-vindo. Renato Cruz também, muito bem-vindos. Coloquem aí para mim quantos anos têm os filhos de vocês, que eu não estou conseguindo ver. Na verdade, eu não sei se no Instagram eu vejo também, talvez eu não veja, por isso que eu não estou conseguindo enxergar aqui, porque eu não consigo ver os comentários. Vamos lá, então. Falamos de 2 problemas, né? Muito fortes, que são os mundos diferentes, a tecnologia, muito forte essa aceleração, e falamos da baixíssima tolerância à frustração e à espera. E um outro problema que é a superproteção. Então, agora já são 19h15, a gente já vai começar a falar sobre as dicas de comunicação para que você consiga melhorar a relação, resgatar a relação entre pais e filhos. Ó, Thaís respondeu aqui, 14h07. Então, vamos lá. Primeira dica muito importante, se você tiver papel e caneta e quiser anotar alguma coisa, corre lá e pega, porque a gente já vai começar a falar do que realmente pode fazer toda a diferença aqui. Eduardo, bem-vindo. Quantos anos tem seus filhos, Eduardo? Então, vamos lá. Uma primeira coisa muito importante que eu vejo que faz muita diferença para os pais, mãe e pai, é você entender que até aqui você fez o que você sabia fazer. Você fez o melhor que você sabia diante dos recursos que você já tinha conhecido. O Paulo Vieira tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala assim: tudo que você não tem é pelo que você não sabe. Se você soubesse, você já teria. Então, estar aqui hoje é uma prova de que você está buscando saber mais.
Gente, se você não está conseguindo lidar bem com tudo isso, você precisa buscar mais conhecimento, é claro. Mas não se julgue, não se martirize por causa disso. Você fez o melhor que você pôde até agora. Oi, Edivaldo, bem-vindo. Muito bem-vindo, nosso parceiro de Marabá. Nós teremos uma formação em coaching em Marabá, gente. Então, se você conhece pessoas em Marabá, pede para procurar lá empreendedores, que em junho a gente vai começar uma formação em coaching que está linda, linda, grandiosa. A Isabela está dizendo 19 e 28, o Pedro tem 21, 18 e 15. Então, ok, estamos bem nesse campo mesmo. É sobre isso mesmo. Então, primeira dica, não se torture. Você fez o melhor que você pôde. Mas a gente precisa tomar cuidado com uma coisa só. Fazer o melhor que você pôde não quer dizer que foi o suficiente. Não quer dizer que por isso seu filho não teve problemas sobre a relação de vocês, não quer dizer que vocês se entendam. É diferente, você só não pode se conformar com o que você sabia e ficar quieto. Então, busca conhecimento. Aqui em Belém, nós vamos lançar um programa que chama Mães com Propósitos. E o objetivo é que a gente consiga, dentro de um programa de coaching em grupo, trazer empoderamento, gestão emocional, consciência para essas mães que querem melhorar a sua comunicação com seus filhos, que querem resgatar esse relacionamento. O Mães com Propósitos é um programa lindo, muito profundo, é um programa de imersão. Você vai se transformar primeiro como mãe, para a partir daí transformar a sua família. E aí uma pessoa me perguntou hoje, e os pais? Então, papais, eu quero dizer para vocês que, a princípio, parece que o nosso foco é para mães, mas depende da demanda. Claro que se a gente tiver pais, a gente não deixa ninguém morrer afogado. Né? A gente resgata o pais e muda o nome do programa, porque você é mais importante que o nome. Então, fica essa dica aí. Nós vamos começar em maio, agora no dia 21 de maio, esse programa que vai trabalhar esse resgate dos filhos e eu tenho certeza que vai trazer muita coisa boa. Então, a gente está aqui à disposição, depois a gente pode conversar individualmente com quem tiver interesse. Beleza? Primeira dica, entenda, você fez o que você pôde e não se conforme. Comece a buscar conhecimento, tem muita coisa boa acontecendo e muita ciência envolvida nessa arte de educar filhos. Né? Temos também a PNL, coaching e outras coisas que podem ajudar aqui. Segunda dica, e preciosa, afeto. A comunicação entre mães e filhos, entre pais e filhos, deveria ser regada de afeto, regada do não julgamento. Sabe o que é não julgar? É você tentar entender o mundo do outro de acordo com a forma como ele vê. É você conseguir tirar os seus sapatos, colocar o sapato do outro e olhar para o outro da forma como ele enxerga. Oi, Catinha! Olha, vocês estão vendo aí no Instagram, Kátia Coach. Kátia é a nossa parceira, nós estaremos juntas nesse programa. Então, que legal que a gente vai poder conversar com ela aqui também. Oi, Julie! Juliana é uma super coach também do Rio de Janeiro. Se você está no Rio de Janeiro e precisa de um coach, Juliana Leal, fantástica, uma pessoa linda de tudo, daquelas que vale a pena conhecer e conviver sempre. Uma super amiga, irmã e parceira de todas as horas. Vamos lá, então, continuando aqui. Se você fez o melhor que você podia e ainda assim não está dando certo, comece a olhar o seu filho com afeto e não julgamento. O que acontece muitas vezes? Vê para mim se faz sentido para vocês. Seu pai, sua mãe, alguém pediu para você arrumar o quarto. Você arrumou o quarto, mas um sapato ficou fora do lugar. Papai e mamãe entram no quarto, o que eles olham primeiro? Não é o sapato que está fora do lugar? Gente, não sou só eu que estou nesse jogo, né? Tem muita gente aí, eu tenho certeza que isso aconteceu em muitas casas. E você? O que você faz com seus filhos? Você olha primeiro o que está errado ou o que está certo? Você tem a capacidade de olhar. Olha, a Lídia está dizendo, todos os pais deveriam ouvir. Que bom, Lídia, marca seus amigos aí, vai estar gravado aqui no Facebook, né? No Instagram fica só por 24 horas, mas no Facebook vai estar gravado e aí as pessoas vão ter a chance de ver. Como é que você tem olhado para o seu filho? Você olha com um olhar de amor ou com um olhar de crítica? Quando você olha para o seu filho, você procura o que está errado ou o que está certo nele? Sabe o que acontece, gente? E que eu tenho ouvido de filhos? Eles desistem. Nós não desistimos dos nossos filhos, mas às vezes os filhos desistem.
Eles falam, não adianta, não vai dar certo mesmo, eu nunca vou agradar, eu nunca vou ser bom o suficiente para conseguir agradar minha mãe. Ela sempre vai reclamar de mim de qualquer forma. Isso é real, gente, eles desistem. Eles cansam de tentar serem aprovados por nós. Isso cria tantas crenças limitantes neles, de que não são bons o suficiente, de que não merecem o sucesso, de que não merecem o elogio, de que eles não servem. Sabe quando a pessoa tem a sensação de que eu não sirvo, eu não consigo, eu nunca vou conseguir? Uma coisa que precisa estar muito clara para a gente, para quem trabalha com pais e mães ou para quem é pai e mãe. Você é a maior referência do seu filho. Você é a maior referência. Então, dê atenção, atenção sem julgar, olha com amor para ele. Olha com amor, como um grande amigo. Às vezes, o excesso de autoridade nos dá uma liberdade tão grande que a gente abusa. Elisângela, que saudade! Bem-vinda! Que bom ter você aqui, Elisângela Barcelos. Então, vamos lá. Falamos da segunda dica. Afeto e não julgamento. Terceira dica, quase contrária à primeira. Deixa eu contar uma história antes, sobre a terceira dica. Uma vez eu estava lendo um livro que chama A Prova de Fogo. E ele fala assim, nós somos as sequoias dos nossos filhos. Você já viu uma sequoia? É uma árvore imensa, gigantesca, de um tronco grande, firme. Você é a sequoia do seu filho. Se seu filho lhe vê como um bambu, que vai para um lado, para o outro, o tempo todo, ele não consegue ter firmeza na vida dele também. Então eu vou dizer uma coisa aqui que é bíblica. Sim, sim, não, não. Já ouviram isso? Minha mãe repetia isso todo dia lá em casa. Sim, sim, não, não. Quando você disser sim, é sim. Quando disser não, é não. Dobre seu joelho e peça para Deus sabedoria para dizer o certo. Mas uma vez dito, segura a palavra. Isso é tão importante, a gente às vezes perdeu isso, né? Você falou que seu filho não ia fazer determinada coisa. Se você se arrepender, você pede perdão depois, mas você precisa segurar a sua palavra. É com você que seu filho vai aprender a ter firmeza de palavra. Se você não é firme o suficiente, se você não tem controle emocional, se você se perde de você mesmo o tempo todo, como é que você vai querer que sua criança seja segura? Eu lembro que quando eu era pequena tinha uma frase muito comum que dizia assim, você não é dono nem do seu nariz. E vocês ouviam isso? Quem ouvia você não é dono do seu nariz? Fala aí pra mim. E tem um outro livro muito legal para quem gosta de ler, chama A Autoestima do Seu Filho. É um livro antigo, mas muito bom. E ele fala assim, se eu não deixo que meu filho seja dono nem do nariz dele, como é que eu quero que depois ele cresça cheio de autonomia, de vontade própria, de vontade de fazer as coisas? Ele não pode ter, ele nunca foi dono nem da vontade dele. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Se fizer sentido, dá uma curtida aí, um coraçãozinho, alguma coisa para eu ter um sinal de vocês. Então, seja firme, seguro e peça a orientação de Deus antes de tomar as decisões. Mas, uma vez tomada a decisão, segure. Está faltando firmeza na educação hoje. Os pais estão cedendo tanto que os filhos, aos 6, 7, 8 anos de idade, estão mandando na casa. Agora, me diz uma coisa. Seu filho está mandando na casa, por exemplo. Ele decide o que ele vai fazer. Ele decide se ele vai fazer natação, se ele vai fazer inglês ou se ele não vai fazer, se entra ou não entra no balé. Uma criança de 7 anos tem discernimento para saber qual a importância daquela formação, daquele curso ou daquele esporte na vida deles? Não tem. E hoje nós sabemos, através da neurociência, que isso gera na criança uma coisa que nós chamamos de fraturas emocionais. Os filhos que tiveram que assumir responsabilidades maior do que eles tinham maturidade, cedo demais, são filhos que normalmente têm a sensação de abandono. Olha como isso é sério. Você estava lá o tempo todo, mas o seu filho continua se sentindo abandonado. A Maíra colocou aqui, às vezes o pai invalida o sim ou o não da mãe e a mãe invalida o pai. Muito grave isso, né? Gente, coisa de adulto se resolve entre adultos. Você cria fraturas emocionais dentro do seu filho quando ele não sabe se sim ou se não. Isso não é saudável para ele. Dentro da linha do pensamento sistêmico, obrigada, Maíra, ajudou muito. Dentro da linha do pensamento sistêmico, nós aprendemos muito sobre essa hereditariedade. Os adultos conversam sobre coisas de adultos, com crianças você fala sobre coisas de crianças.
Numa empresa, a direção fala sobre o que a direção tem que falar. Ela não precisa dividir isso com o chão de fábrica. E a mesma coisa em casa. Os pais não podem se utilizar dos filhos para tomar uma decisão e não podem se invalidar. Vai para o quarto e resolve. Mas o que um pai e uma mãe disser é muito importante para o futuro do seu filho, que ele tenha certeza. Para que ele não fique realmente perdido, como a Maíra está falando, né? A criança fica perdida e fica mesmo. Fica sem saber para onde ir. Existem pesquisas mostrando que muitos casos de esquizofrenia provêm dessa diferença, desse contraste na educação. Porque a criança, numa casa pode tudo, noutra casa não pode nada. Numa casa todo mundo vai pra farra, bebe e curte lá do jeito dele. No outro vai todo mundo pra igreja e não pode fazer mais nada porque tudo aquilo é horrível e é pecado. A criança não sabe onde ela se firma, ela fica com problemas sérios de identidade. O Elenilson está dizendo, exatamente, isso destrói a relação e cria uma situação propícia para a criança jogar com os pais. Também. Agora, pensa bem, se eu sei que tem um ponto de fragilidade entre pai e mãe, e eu quero jogar bola na rua, e meu pai não quer deixar, mas minha mãe deixa, claro, eu vou pedir para minha mãe que ela deixe. Então, a criança faz o que é melhor para ela. E não é a criança que tem que decidir o que é melhor para ela não tem nem maturidade para isso. Quem tem que decidir o que é melhor para ela, nesse momento, são os pais. E até uma certa idade, sim, são os pais. E aí é você quem testa seu filho para saber até onde ele consegue ir. E não o contrário. Só que nós estamos vendo na educação o contrário acontecer. Os filhos estão testando os pais para ver até onde podem ir, e não são mais os pais que estão fazendo isso, né? Evelyn, finalmente você chegou. A Evelyn vem em todas também. Michele, bem-vinda, muito bem-vinda. Então vamos lá, firmeza. Firmeza no seu exemplo, firmeza para não gerar responsabilidades precoces no seu filho. Quem decide sobre a vida do seu filho, o que ele vai fazer ou não, é você, não é ele. Não é por nada, é porque ele não tem maturidade emocional para isso. Quando é uma criança, à medida que vai crescendo, você vai testar e vai ver aí o que ele já pode decidir e quais são as consequências que isso vai trazer para a vida dele, positivas ou não. Quarta dica, vamos lá. Rapport, já ouviram falar nisso? Rapport é um assunto que a gente fala muito dentro da programação neurolinguística, fala também dentro das constelações, que é você conseguir navegar no mundo do outro. Você conseguir entrar no mundo do outro para entender a vida a partir do olhar dele. Olha só, para papais e mamães aí. Você já teve a idade dos seus filhos, mas eles nunca tiveram a sua idade. É mais fácil que você consiga entender a cabeça de um adolescente, de uma criança, do que a criança entender a sua. Ele nunca foi lá. Você que já foi. Então, quando for conversar com seu filho, tem uma frase que é bem comum, né? Assim, enfim, que eu não gosto muito, que é: você me vê fazendo isso? Você não me vê fazendo isso? Toda vez que eu vejo um pai ou uma mãe falando isso, eu tenho vontade de dizer, mas ele não é você. Ele é ele. Entenda a identidade única do seu filho, que não é você. Às vezes os pais dizem, mas você nunca me viu dizer que eu gosto disso, por que você gosta? O seu filho gosta porque ele é ele, só por isso, né? Porque Deus, o nosso Criador, ele sabia que cada um ia ser diferente do outro, então, por favor, dê o direito do seu filho ser seu filho. Enxergue o mundo a partir do olhar dele, sem perder sua firmeza, sem perder sua autoridade, sem perder o respeito, mas tente enxergar o mundo a partir dos olhos dele, porque às vezes o que para você é uma besteira, para ele é muito importante. Você sabe que o índice de suicídio entre adolescentes nunca foi tão alto no mundo? No mundo. Isso é muito grave, eles não estão conseguindo suportar o abandono, a solidão, o mundo virtual, o vazio das relações. É o amor que conecta as famílias, é o amor que traz essa proximidade. Se seu filho não sente essa firmeza, se você chega em casa... Gente, presta atenção. Não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu acredito. E eu acredito que Deus não pode ter nos criado para trabalhar o dia inteiro, pagar a conta, chegar em casa e ir pro WhatsApp. Não acho, de verdade. Mas existem bilhares de famílias fazendo isso. Chegam em casa, cada um vai pro seu celular, cada um vai pro seu computador, pro seu notebook, tablet, seja lá o que for, e ninguém se olha, e ninguém se enxerga na profundidade. Sabe, olhar no olho do seu filho e dizer, eu vejo você. Eu quero enxergar você. Para, senta aqui e me abraça. Quanto tempo faz que você não dá assim um abraço de 40 segundos no seu filho? E fica abraçado, sentindo o corpinho dele como você fazia quando ele era bebê. Quanto tempo isso aconteceu? A Kátia está falando sobre a televisão também, né?
Também tem o povo que está viciado em novela, que eu não vejo novela, até esqueço que ela existe. Mas também tem mães aí, pais que chegam em casa, vão para televisão, uma série atrás da outra, uma novela atrás da outra, e acabou. E aí vão dormir cansados, no outro dia trabalha e vai trabalhar. Acorda e vai trabalhar. O MSPY, que eu não sei seu nome, mas você pode colocar aí, está falando da ansiedade. A ansiedade, o que é ansiedade? Vamos lá, já que veio o assunto, né? É a antecipação do futuro. É você sofrer hoje pelo que ainda não aconteceu. Ou você ficar criando expectativas e realidades na sua mente sobre o que não aconteceu. E é claro que se eu não tenho segurança no agora, eu navego para o futuro. E aí a gente tem uma geração extremamente ansiosa e insegura, o que é mais grave, né? Porque somam as duas coisas. Além da ansiedade, eles não sabem o que vai acontecer amanhã, porque não se sentem em solo firme. Sabe aquela passagem bíblica que fala, Marcos, agora sim, tudo bem. Ah, é o Marquinho da PNL, né? Bem-vindo, Marcos. Agora que eu te reconhecia, que é muito pequenininha a figura. Olha, a Maíra está falando, e a dor do não reconhecimento é para a vida toda, virar adulto com fome de ser reconhecido. É verdade. Infelizmente, eu não sei em que pé está a educação e a relação de vocês que estão aqui com os filhos. Mas essa dor do não reconhecimento, ela dura muitas vezes a vida toda. É preciso uma reforma interna para gerar um novo tipo de perdão, de restauração, de cura dentro das pessoas que não tiveram reconhecimento. Quantos adultos você conhece que fazem alguma coisa e enquanto alguém não vê, não dá parabéns e não reconhece, eles não estão felizes, não estão satisfeitos? Se você depende do reconhecimento do outro para que você seja feliz, amigo, isso é um caminho muito difícil. Porque às vezes o outro só não viu. Não é porque ele é bom, porque ele é mau, ele só não viu. Não percebeu, não te agradeceu, não reconheceu. E eu vejo aí pessoas extremamente infelizes, com uma sede louca de reconhecimento. Por favor, me vejam. Existe um estudo muito sério sobre o pertencimento. O Robert Schultz é um dos grandes autores aí que fala muito sobre isso. E ele fala que a maior necessidade do ser humano é a necessidade de pertencer, de ser visto. Olha só. Meu amigo ou minha amiga, se você chega em casa todo dia, vai para a televisão ou vai para o celular e não olha para os seus filhos, muito cuidado. Você pode estar deixando passar uma fase que depois você não consegue trazer de volta. E isso é real. Não consegue trazer de volta. Então, resgata o quanto antes. Você tem que ir atrás de ferramentas, de outras formas de reformar você primeiro, porque às vezes é uma dor que você já traz lá dos seus pais, para que você possa doar. A gente só dá o que tem, né? Se eu também não tive amor, como é que eu dou? Né? Fome de like, a Maíra tá falando, é por aí mesmo. Então, rapport, né? Para você aprender mais de rapport, venha para o Mães com Propósitos. Nós vamos ter também uma formação em constelação sistêmica, que é a coisa mais linda do mundo aqui em Belém, com a Cornélia Bennett, uma formadora incrível, alemã, que treinou com o Bert Hellinger, que é o pai das constelações. Então, se tiver interesse, fala com a gente, que a gente pode te passar mais informações sobre isso também. E não sai daqui, que eu tenho uma super promoção hoje, hein? A gente ainda vai ter um sorteio, já já, tá terminando. Quinta dica, eu vou rever aqui só para quem chegou agora, tá? Primeira dica, entenda que você fez o melhor que você podia fazer e não se conforme em saber só o que você sabe. Procure mais. Segunda dica, afeto e não julgamento. Olhe para o seu filho com amor. Olhe para o que ele tem de bom antes de olhar para o que ele tem de ruim, para não criar nele vícios emocionais. Mas isso é assunto de uma outra live. Firmeza, você é a sequoia da sua família. Seja firme naquilo que você diz. E para que você seja firme, dobre seu joelhinho antes e pergunte para Deus o que é o melhor para você. Porque às vezes a gente pode estar sendo firme e teimoso numa coisa que não é certa, não é. Então, tem mesmo, é só assim que funciona. Quarta dica, navegue no mundo do outro. Navegue no mundo dos seus filhos. Olhe o mundo com o olhar deles, como se você tivesse a idade que eles têm hoje. E a quinta dica, nós chamamos isso de falibilidade. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é se reconheça falível. Se reconheça, inclusive, para o seu filho. Existe uma teoria aí de que mãe não erra, pai não erra, ou não pede perdão, não pede desculpa. Como é que seu filho, com que noção ele vai crescer se você nunca pedir desculpas? Se ele vê que você não erra nunca, ele também não vai se dar permissão para errar.
tudo bem. Bem-vinda, Camila. Tudo bem. Isabela, bem-vinda também. Vamos lá. Tudo bem se você errar. Reconheça que errou. Vá lá, peça desculpas. Deixe ele ver esse lado seu também. Isso vai ser tão importante para ele. Sabe que quando a gente está fazendo treinamentos, ou de coach, ou de PNL, a gente vê que muito do que trava as pessoas na vida profissional é porque elas não se dão permissão para errar e por isso não arriscam. Você acha que os milionários não se dão permissão para errar? Claro que sim, eles se arriscam, e se errar, beleza, eles levantam e continuam. Mas se eu vejo meu pai e minha mãe que não erram nunca, não pedem perdão e se sentem infalíveis, é muito difícil que eu me dê permissão para isso também, não é? A Evelyn está dizendo, erramos todos os dias e como aprendemos com eles? E você não precisa ser um muro impecável. Porque errou, beleza, levanta e começa tudo de novo. Faz sentido para vocês? E agora, como a gente está com bastante gente aqui, eu vou falar só de mais uma coisa aí que não estava no programa. Mas antes eu quero pedir uma coisa para vocês. Nós temos um canal no YouTube, Eliane Santos Coach. Coloca lá que você vai ver. E a gente vai fazer um sorteio. E o sorteio vai funcionar assim. Você vai lá no nosso canal, Eliane Santos Coach, vai se inscrever no canal. E as pessoas que se inscreverem a partir de hoje vão participar de um sorteio para ganharem uma sessão de coach voltada para relacionamentos entre pais e filhos. Eu vou sortear uma sessão, a Kátia vai sortear uma outra sessão, então dupla chance de ganhar. Então, quando acabar aqui, você corre lá no canal e se inscreve, e os que estiverem inscritos vão participar desse sorteio, e eu espero que a pessoa que ganhe possa aproveitar muito bem essa sessão transformadora que vai acontecer na sua vida. E para a gente finalizar, eu quero falar de uma coisa que... Olha, eu vou botar até uma plaquinha aqui que a Catinha preparou aqui para mim, vocês estão vendo? Então, deixa eu deixar reta. Então, ó, inscreva-se no canal do YouTube, Eliane Santos Coach. Vou virar aqui para o Instagram ver também. Legal, né? Assim você consegue ver melhor. E aí vocês vão ganhar uma sessão de coaching individual. Eu estou escondido aqui atrás. Deixa eu falar uma última coisa aqui para vocês. No Instagram não está aparecendo? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você já ouviu falar em profecia? Já deve ter ouvido, né? Todo mundo já ouviu falar em profecia. Tá? Vocês já entenderam, né? Vou tirar. Profetize na vida do seu filho. Verdadeiramente. Profetizar na vida do filho é você falar para esse filho, dormindo ou acordado, tudo de melhor que você espera para ele. Crie uma lista de profecias e leia para o seu filho. E de vez em quando fale sim, olhando nos olhos dele. Mas profetize na vida do seu filho. Comece a ser você a primeira pessoa a se transformar na sua casa. Não são os filhos que precisam se transformar. Eu tenho certeza que começa por você, pai, mãe. Eles também precisam, mas começa por você. Comece a profetizar coisas boas. Comece a desejar o melhor. Comece a colocar no seu olhar um olhar de amor verdadeiro. Não de autoridade, simples autoridade, mas de amor profundo, sabe? Amor de Deus, que olha para o melhor que ele tem. Às vezes nós viciamos os nossos filhos em pegar bronca. Nós viciamos os nossos filhos na crítica. Quando você critica demais uma criança, ela gera, naquele momento da crítica, da briga, da bronca, seja lá do que for, ela vai gerando substâncias no cérebro. E nós criamos adultos com vícios emocionais. Ainda que seja ruim, esse adulto às vezes sente falta daquilo lá. E ele provoca outra pessoa para que gere novamente aquela confusão, para que gere adrenalina, para que gere a bronca, para satisfazer esse vício. Isso é um assunto longo, a gente pode fazer outra live só sobre vícios emocionais. É um assunto fantástico, que liberta muito. Mas que você seja para o seu filho o melhor instrumento de Deus na vida dele, um instrumento de vida. De vida. Sabe a alegria que você teve quando você olhou para aquele bebezinho? É para você olhar assim quando ele tiver 8 anos, quando ele tiver 12 anos, quando ele tiver 15 anos. Eu tenho visto pais com raiva dos filhos, que brigam com ira. Gente, não é para isso não. Filhos são presentes de Deus, estão na sua vida por um tempo. Você é um guardião de um filho de Deus, porque seu filho, antes de ser seu filho, é filho de Deus. Então, faça bem feito essa missão de guardião. O Mães com Propósitos, que talvez seja Pais com Propósitos, né, pais e mães, é um programa que vem para despertar esse lado sagrado da maternidade, da paternidade, da relação entre pais e filhos, para puxar de volta, para trazer teu filho para o teu seio novamente.
para o seio da família, para que vocês possam juntos caminhar, ainda que tenham diferenças. Você acha que quando você foi criado, quando seu filho foi criado, Deus não sabia que vocês seriam diferentes? Você é a melhor mãe que ele poderia ter, o melhor pai que ele poderia ter. E é por isso que hoje ele está aí na sua família. Porque existe uma sabedoria superior que coordena tudo isso. Então, existe um apelo universal para que vocês se entendam, para que vocês consigam criar uma unidade. Busca conhecimento, busca sabedoria. Nós estamos aqui para te ajudar também, especialmente dentro do Mães com Propósitos. Eu e a Catinha estaremos aqui completamente dispostas a ajudar você a criar uma nova relação com seus filhos, ajudar você a ser o melhor você que você pode ser para sua família. Sempre que eu pergunto quais são as pessoas que você mais ama, as pessoas me dizem muito que é a família. Mas às vezes é lá que eles mais chutam, que eles mais maltratam também. Né? Eu falo que família é amor seguro. É por isso que a gente abusa às vezes. Porque sabe que vai voltar e eles vão estar lá. Só que existem fraturas que às vezes você não consegue mais recuperar. Eu espero que isso não esteja acontecendo na sua vida, mas se está acontecendo, eu quero te dizer que tem jeito, viu? Enquanto estamos vivos, tem jeito. Então, vou desejar aqui, assim, do fundo do meu coração, que essa missão na vida de vocês seja muito abençoada, né? E se vocês me permitem, eu quero profetizar que vocês vão conseguir, sim, todos nós vamos conseguir ter filhos saudáveis, éticos, pessoas de caráter, que nossos filhos sejam pessoas que o mundo aplaude, pessoas que fazem bem ao mundo, que o mundo é melhor com eles, assim como pode ser melhor conosco também. Que seu filho possa olhar para você com admiração, com amor, com gratidão, com a imensa gratidão de ter nascido desse pai, dessa mãe, de ter tido vocês como guardiões na sua jornada. A Catinha está dizendo, eu sou a prova de que nunca é tarde, ela ainda vai ter coragem de abrir a câmera e contar essa história linda de vida, esse testemunho lindo de transformação, porque foi uma família que realmente se transformou, percebendo, né, a vida sob um olhar cristão, mas também trazendo ferramentas. Porque Deus nos usa através das ferramentas de coaching, de programação neurolinguística, de constelações, nos usa para enxergar mais. Então, a vida, a igreja e todo o apoio que você tiver dentro da religião que você quiser seguir, vai ser legal, claro. Mas existem muitas outras coisas também e que você pode se utilizar para o seu melhor, para o melhor do seu filho. Ser a melhor mãe, a melhor amiga dos meus filhos. Nossa, que fantástico, né? Quando a gente consegue isso. Eu espero ter ajudado você a construir uma melhor relação. Eu desejo uma noite muito abençoada, que você pare, pense, reforme aí dentro muitas coisas dentro de você. E eu vou estar sempre por aqui, no Facebook, Eliane Santos Coach, no Instagram também. Nós temos também o Facebook da Escola de Potencialidades e o Instagram. E no YouTube, a gente vai começar a fazer uma série de vídeos sobre diversos temas, mas um deles é essa relação de mãe e filho. Então, você pode entrar lá também e nos acompanhar por lá, Eliane Santos Coach. Para quem está aqui em Belém, nós temos aqui a Escola de Potencialidades, tem uma formação de PNL começando, que já está começando, que você pode vir e conversar sobre isso. Nós vamos ter uma formação em constelações sistêmicas, conseguimos finalmente trazer Cornélia para Belém, e nós vamos ter o Mães com Propósitos, temos o Magma, que é um treinamento de imersão, tem muita coisa legal acontecendo, sempre com a intenção de despertar em você o seu melhor potencial. Ju, eu te amo muito, sempre vou te amar. Excelente para mim também ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, obrigada por estarem aqui. Por favor, marquem seus amigos aí, compartilhem. Daqui a pouco a live vai estar aí no Facebook publicada. Compartilhe com todas as pessoas que você lembrar que precisam dessa informação. E vamos plantando sementes para que nós tenhamos florestas. Se é para a vida melhorar, que seja logo. Um beijo gigante, senão eu não saio daqui. Até mais! Mano, eu me empolgo, nunca mais eu saio mesmo, eu adoro. 52 espectadores. Se você encerrar este vídeo ao vivo agora, poderá escolher se deseja salvá-lo ou excluí-lo.